Amai-vos uns aos outros, sujeitai-vos uns aos outros. Aquele que quiser ser o primeiro, sirva a todos. Temos um lugar no coração de Deus. Importa que Ele cresça e eu diminua. Eu quero servir aos meus irmãos, assim como Jesus. Amai-vos uns aos outros, sujeitai-vos uns aos outros. Aquele que quiser ser o primeiro, sirva a todos. Temos um lugar no coração de Deus. Importa que Ele cresça e eu diminua. Eu quero servir aos meus irmãos, assim como Jesus. Temos que ser um, como o Pai em Cristo é. Temos que ser um, para que o mundo creia que o Pai o enviou. Temos que ser um, como o Pai em Cristo é. Temos que ser um, para que o mundo creia que o Pai o enviou. Temos que ser um. Temos que ser um. Temos que ser um, como o Pai em Cristo é. Temos que ser um, para que o mundo creia que o Pai o enviou. Temos que ser um, como o Pai em Cristo é. Temos que ser um, para que o mundo creia que o Pai o enviou. Temos que ser um. Temos que ser um. Amém. E como um só, como uma igreja, nós vamos continuar cantando, dizendo que queremos nos render a esse Deus maravilhoso, todos juntos, em uma só voz. Nós queremos dizer que Ele é tudo o que a gente precisa. Amém? Que seja a tua oração nessa noite. Nós queremos nos render ao Senhor, queremos te entregar, Senhor, o nosso coração, queremos nos render, Senhor, queremos render a nossa mente, Senhor, o nosso corpo a Ti. Queremos, Senhor, te entregar, Senhor, todo esse momento e nos ajuda, Senhor, nos ensina a entregar a nossa vida, nos ensina, Senhor, a te adorar a cada dia, nos ensina, Senhor, a sermos servos teus, e nós queremos cantar isso, Deus, nós queremos nos render. Aleluia, Senhor. A Ti eu vou clamar, pois tudo vem de Ti e tudo está em Ti.
por ti vou caminhar, tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir um novo amanhã preparado pra mim. A ti eu vou clamar, pois tudo vem de ti e tudo está em ti. Por ti vou caminhar, tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir um novo amanhã preparado pra mim. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio, Jesus. Jesus, eis-me aqui, Jesus. Eis-me aqui, eis-me aqui. A ti eu vou clamar, pois tudo vem de ti e tudo está em ti. Por ti vou caminhar, tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir Um novo amanhã preparado pra mim, preparado pra mim. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu Eu me rendo aos teus pés, Senhor. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio, Jesus.
eis-me aqui, eis-me aqui. Só a igreja. Jesus, eis-me aqui. Jesus, eis-me aqui. Eis-me aqui. Jesus, eis-me aqui. Eis-me aqui. Jesus, Eis-me aqui. Eis-me aqui. Eis-me aqui. recebe o nosso louvor, Senhor, essa noite. Nós queremos declarar que somos teus e estamos aqui, Senhor, para o Senhor. Em nome de Jesus. Pois Amém. tudo vem de ti. Você pode se assentar. Existem canções que nos aproximam de Deus, e essa é uma das canções que nos faz refletir e clamar a esse Deus. Tem situações na nossa vida que nós precisamos e temos só o nosso Deus. Nós teremos agora o culto infantil e também o de juniores. Os juniores podem descer, as crianças vêm aqui à frente para nós orarmos. Os juniores descem e as crianças podem vir aqui à frente, tá bom? Somente os juniores descem direto e as crianças podem vir. Arthur, passou gel hoje? Arthur, passou gel no cabelo? Esqueceu do gel, né, meu? As crianças podem vir aqui à frente. Elas estão descendo já. As crianças podem vir. Do gel, né? Mas eu acho que algumas desceram já, foram direto. Era para os juniores descer. Mas nós vamos orar pelas crianças. Hoje é o último dia da Melissa, né? Ela trabalhou com as crianças numa jornada de alguns anos. E nós queremos que ela ore pelas crianças e também pelos juniores. Tá bom, Melissa? Vamos orar então? Senhor Deus, obrigado por mais esse dia, Senhor. Obrigado pela vida das crianças, dos juniores. Eu te agradeço, Deus, porque eles podem estar aqui para aprender mais de Ti, Jesus. Te peço que nesse culto Tu fale ao coraçãozinho deles, que eles possam aprender mais e Te conhecer e saber do Teu amor, Jesus. Abençoa os professores, é o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Amém. Vocês podem descer devagarinho, bem devagarinho, para o culto infantil. Figura. Irmãos, todos os cultos, nós temos um momento de oração e um momento de clamor a Deus. E eu queria chamar esse momento hoje de uma jornada. Uma jornada. Há pouco nós apresentamos uma criança aqui, agora a Carla Krenin também, filha da Margarete do Richard, está praticamente já ganhando o bebê, lá em Curitiba, né? Está em Curitiba. É a vida deles, a jornada deles, né? E a nossa vida, ela é uma jornada. Ela é uma jornada. Cada um de nós aqui está numa etapa da jornada, uma jornada de esperança. A gente pensa às vezes que os momentos difíceis não fazem parte da nossa vida. A gente pensa assim, quando esses problemas passarem, aí eu vou começar a viver. Mas na verdade, nós estamos numa jornada da vida. E nós já falamos diversas vezes aqui na igreja sobre a jornada do povo de Israel. O povo de Israel, ele estava escravo no Egito e Deus liberta esse povo e leva esse povo a uma terra prometida, a terra de Canaã, uma terra boa, uma terra onde tinha frutos, tinha o que beber, o que comer, tinha coisas muito boas nessa terra. E esse espaço entre o Egito e Canaã não era um lugar muito distante, você sabia disso? Poucos dias eram suficientes para conduzir o povo de Canaã, do Egito até Canaã, poucos dias.
Mas o povo levou 40 anos pelo deserto até chegar a esse local. E essa foi a jornada desse povo. Um povo difícil, um povo que lutou, que quis voltar para o Egito, mas dentro desse povo tinham pessoas que estavam nessa jornada de esperança. É interessante que cada um de nós está numa jornada aqui. E às vezes a gente clama a Deus, Deus faz um milagre. E o milagre não vem, cara, não vem. Passa anos e anos, a gente pede, coloca, ora e não vem. A gente tem que entender algo muito interessante sobre a nossa jornada. Olha o que Deus falou. Na verdade, a palavra de Deus falando sobre essa jornada do povo de Israel, do Egito até a terra de Canaã. Em Deuteronômio, que resume todos os livros da lei, o escritor diz assim: e te lembrarás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus tem te conduzido durante estes 40 anos no deserto, a fim de te humilhar e te provar para saber o que estava no teu coração, se guardarias ou não os seus mandamentos. Sim, Ele te humilhou, te deixou ter fome e te sustentou com maná, que nem tu nem teus pais conhecieis, para que entendesses que o homem não vive só de pão, mas de tudo que sai da boca do Senhor, disso vive o homem. Nesses 40 anos, tuas roupas não se envelheceram, nem teu pé se inchou. O que Deus está falando para o povo é o seguinte: um percurso rápido de poucos dias, eles levaram muito tempo, porque Deus queria provar aquele povo, para saber o que estava no coração daquele povo. Às vezes nós chegamos para Deus dizendo: Deus, faz um milagre em minha vida. Mas o milagre para Deus não é problema, porque milagre para Deus é o nosso feijão com arroz, todo dia. Deus fazer um milagre para Ele é muito fácil. Mas o que Deus falou para o povo, Ele disse o seguinte: olha, eu conduzi vocês por 40 anos no deserto, porque eu queria saber o que estava no coração de vocês. Eu humilhei vocês, eu queria saber o que estava na essência de vocês. Ele falou: olha, eu poderia dar para vocês em poucos dias uma terra, a terra de Canaã, mas eu queria saber o que tinha dentro de vocês. E o povo foi provado diante de Deus, e o povo teve fome. E quando o povo teve fome, Deus falou para o povo: olha, vocês têm que entender que não é só de pão que vive o homem, mas da palavra que sai da boca de Deus. Esse é o alimento que alimenta a tua alma, porque alimentar a tua fome para mim é fácil. A Bíblia diz que o maná caía todos os dias e o povo ainda era incrédulo. E Deus estava dizendo: olha, eu quero provar o coração de vocês, a essência de vocês. Eu quero saber o que tem lá dentro de vocês. É isso que Deus quer fazer. E tem um versículo que diz o seguinte: nesses 40 anos tuas roupas não se envelheceram, nem teu pé inchou. Eu fiz vocês andarem e parece que as roupas de vocês não envelheceram. Eu consegui renovar vocês a cada dia. Os pés de vocês tinham tudo para ficar inchados, mas eu conduzi vocês com saúde nesse deserto, para levar vocês até Canaã. Um percurso de poucos dias, eles levaram 40 anos, porque Deus queria saber o que estava no coração. Nós vamos orar agora. Mas essa oração de hoje não é só para que Deus te abençoe, porque te abençoar para Ele é muito fácil. É mais fácil do que você imagina. Você pensa assim: eu duvido que Deus pode fazer isso. Ele faz de uma forma muito mais poderosa do que tu pode pensar. Mas Ele quer saber o que tem no teu coração. Quem é o teu Deus? O teu Deus é uma bênção? O teu Deus é o teu ego? O teu Deus é o teu eu? O teu Deus é o quê? Ele quer que Ele seja o teu Deus. E quando Deus for o teu Senhor, Ele vai derramar bênção, você vai viver uma vida feliz. Então essa oração agora, gente, é para você chegar diante de Deus e dizer: Deus, o Senhor não está no centro do meu coração. Eu quero bênção, mas eu nem quero saber de Deus. Eu só quero resolver minha situação. E Deus fala para você: olha, resolver a tua situação para mim é fichinha, cara. Resolver o teu problema para mim é troco. Mas eu quero saber o que está no teu coração. O que tem lá dentro? Qual é a tua motivação que tem lá na tua essência? Fala com Deus agora, fecha os teus olhos e diz: Deus, eu estou nessa jornada, Deus, me faz entender que eu preciso ser provado para saber o que tem lá dentro do meu coração. Fala para Deus o que tem dentro do teu coração.
Pai, muitas vezes, Senhor, a gente quer resolver os nossos problemas, as nossas dificuldades, mas a gente nem quer saber de Deus. A gente não quer amar Deus, Pai, a gente não quer andar com Deus nessa jornada de esperança até a eternidade. Pai, nos ensina nos momentos difíceis a tornar a nossa essência como uma essência que tem Jesus como Senhor, Pai. Eu sei, Pai, que aqui tem tantas pessoas clamando por um milagre. Mas Deus, mais do que os milagres, vê, Senhor, o que tem lá dentro de nós. Nos prova, Senhor, e nos ajuda para que a nossa caminhada seja uma caminhada de esperança, com o Senhor sendo Deus, o Senhor sendo Senhor, sendo nosso Pai. Mas Deus, nós clamamos por bênçãos também. Deus, se tem pessoas aqui precisando dessa terra prometida, precisando de um milagre em situações familiares, pessoais, no trabalho, nos relacionamentos, no futuro, Deus, nós queremos pedir, Pai, entra na nossa jornada e nos abençoa, Pai, porque nós queremos caminhar por esse deserto e chegar no céu com perseverança, confiando no Senhor das nossas vidas. Essa é a nossa oração, Pai, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe na sua jornada. Nós teremos agora a entrega dos dízimos e ofertas. Momento de adoração a Deus, momento também expressivo diante de Deus. Então faça isso agora com alegria, com adoração, com obediência ao nosso Deus também, tá bom? Então esse momento é o momento de dízimos e ofertas. Faça isso com alegria diante do nosso Deus. Preparado pra mim, preparado pra mim. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio. Jesus, Jesus, eis-me aqui, eis-me aqui. Vamos orar mais uma vez, agradecendo a Deus. Nosso Deus, muito obrigado, porque nós temos sido abençoados. E esse momento, Pai, momento de gratidão, momento de alegria, nós queremos Te glorificar, porque o Senhor tem cuidado das nossas vidas de uma forma maravilhosa. Nós oramos agradecidos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Pastor Roosevelt. Me recordo que há tempos atrás tinha uma irmã que estava grávida aqui na igreja e ela estava quase para ter neném e pediu uma carona. Ela morava longe, morava lá no Boi Morto, e nós demos uma carona para ela, deixamos em casa. E quando chegou tarde da noite, era mais de 11 horas, ela ligou lá para casa dizendo assim: pastor, eu acho que ela estava no sono já, eu acordei, atendi o telefone: pastor, a bolsa. Sim, a bolsa. Esqueceu a bolsa no carro, será? Foi assaltado, levaram sua bolsa. A bolsa, pastor, a bolsa. Ela também estava nervosa, né? Depois a bolsa dela tinha estourado. Ela me pedindo uma carona. A Margarete foi agora para Curitiba, né? E no meio do caminho, né, dela, não chegou lá ainda, vai chegar provavelmente de manhã, né? A bolsa da filha dela estourou, né? E ela estava pensando que o neném ia nascer para a semana que vem, estava na expectativa ainda de cesárea, né? Mas vamos orar, pedir que realmente Deus possa abençoar a vida
daquela criança que está aí, né? Já deve ter nascido provavelmente, acho, né? E que Deus possa abençoar. Não esqueçam de orar então pela família Crane, não é isso? Eu vou pedir a pastor Léo que venha até aqui à frente, a Melissa, sentem ali, por favor, o Vinícius, a Josi, por favor. Aquelas cadeiras estão reservadas para você. Muito bem. Pelo menos as pessoas que estiveram aqui no mês de dezembro perceberam, não é, que nós fizemos um estudo sobre relacionamentos. E os relacionamentos para todos nós podem ser uma fonte de muita alegria, de bem-estar, como também os relacionamentos podem ser um manancial de dissabores, tristezas e pesares. E o relacionamento, ele é um elemento vital para que nós possamos viver bem ou mal, ou viver muito mal, ou viver por aí atropelado. E naqueles estudos, nós enfocamos o relacionamento de você com você mesmo. E tem pessoas que não se dão bem consigo, né? Falamos também no relacionamento de você com os outros. E também no relacionamento seu com seus familiares. E o relacionamento também seu com Deus. E na oportunidade deste culto, eu gostaria de pensar junto com vocês sobre o relacionamento do pastor e suas ovelhas, das suas ovelhas com o seu pastor. Eu creio que será muito útil para a vida de cada um de nós, porque nós sabemos que bons relacionamentos trazem saúde para a alma e bons relacionamentos enriquecem a nossa vida. Nós sabemos que hoje em dia a imagem pastoral está mais denegrida como nunca. Quando você diz que está frequentando uma igreja evangélica, algumas pessoas dizem logo assim: vai dar dinheiro para o pastor? Não é assim que acontece? A gente sabe realmente disso, né? E existem instituições financeiras que quando você diz que é pastor, eles não querem fazer negócio com essa categoria. Se você vai comprar um carro, vai pegar uma financeira, aí você diz que é pastor. No passado, quando você dizia que era pastor, as pessoas mudavam até o palavreado que estavam usando. E muitas vezes, quando diziam na sua frente, mas isso é inferno, ou então diziam assim, aquela pessoa é do capeta, logo eles pediam desculpa. Desculpa, pastor, desculpa ter falado isso na sua frente. E em diversas solenidades, os pastores eles eram tratados como autoridade espiritual, com toda uma deferência e até com respeito e reverência. Mas nos últimos anos, o que tem acontecido é um crescimento geométrico dos evangélicos, atingindo todas as classes sociais, empresários, atletas famosos ou não, artistas famosos ou não, conhecidos na mídia ou não. Nós temos visto famílias inteiras aderindo ao evangelho. Se você pode reparar, o número de adesivos nos carros, nos outdoors, propaganda, CD, filmes, outras fontes que estão vinculadas ao gospel, ou então ao evangelho, como você preferir. E com esse crescimento vertiginoso, com esse crescimento exponencial, são colhidas coisas boas e aquelas que são duvidosas. Essa é a foto da nossa época. Mas nesse crescimento, também surgiram homens com conhecimento, sabedoria, pregadores, conselheiros, escritores, cantores, pastores, homens que nós podemos definir como sendo homens e mulheres de Deus. Mas juntamente com isso também surgiram homens gananciosos, mentirosos e aproveitadores. Nós sabemos que em todas as áreas nós temos profissionais que deixam a desejar. Sejam psicólogos, professores,
médicos, motoristas de táxi, piloto de avião, balconista, corretores de imóveis, juízes e pastores. É difícil você encontrar alguém nessa categoria dos advogados, né? Sem querer denegrir, né? Qualquer outra categoria. Mas na realidade isso acontece porque nós somos homens que estamos carregados dentro de nós há muito pecado. Por outro lado, isto não nos escandaliza, tudo isso que nós estamos vendo por aí, porque isso é uma profecia bíblica, escrita há muito tempo atrás. Eu quero ler o primeiro texto com vocês. Diz assim, 2 Timóteo capítulo 3, sabe, porém, isto, nos últimos dias sobrevirão tempos penosos, pois os homens serão amantes de si mesmos, gananciosos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes aos seus pais, ingratos, ímpios, sem afeição natural, implacáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando-lhe o poder. Afasta-te também desses. E na outra ponta estão as ovelhas, ou se alguém preferir, os fiéis, que estão buscando pastores que falem segundo aquilo que desejam ouvir e não aquilo que precisam ouvir. Quando as mensagens começam a ir contra o seu interesse pessoal, está na hora de procurar outra igreja, ou então de procurar outro líder espiritual para a sua vida. Isto também é uma característica profética dos últimos dias. Eu li essa semana no Facebook, alguém que escreveu assim, quem sai da igreja por causa de pessoas é que provavelmente não entrou por causa de Cristo. Interessante, né? Faz-nos pensar. Mais uma vez, o apóstolo Paulo, escrevendo a um jovem pastor, ele disse assim, 2 Timóteo capítulo 4, na presença de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos, por sua manifestação e por seu reino, eu o exorto solenemente. Pregue a palavra, esteja preparado a tempo e fora de tempo, repreenda, corrija, exorte com toda paciência e doutrina, pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, sentindo coceira nos ouvidos, segundo seus próprios desejos, ajuntarão mestres para si mesmos. Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se para os mitos. Você, porém, seja sóbrio em tudo, suporte os sofrimentos, faça a obra de um evangelista, cumpra plenamente o seu ministério. Então, esses textos que foram escritos há tempos atrás, é o retrato do quadro atual. Aqui na igreja nós temos orientado aos pastores, nós temos o pastor Léo, que está deixando hoje, né, a nossa igreja e indo para uma outra igreja, lá em São Paulo, na cidade de Birigui, né? E o Vinícius que está chegando, então, hoje, né? Nós queremos dar a sua posse formalmente. E nós temos orientado aqui os pastores a se pautarem pela palavra de Deus como ofício de pastor. A nossa igreja, por incrível que pareça, tem sido uma das igrejas que mais tem daqui saído pastores, que estão pelo Brasil, pelo mundo. No período que eu estou aqui, eu creio que já saíram cerca de 20 pastores daqui. Cada pastor aqui na igreja tem buscado ser fiel na vida e na pregação da palavra de Deus e depender da oração. Eles sabem que através do seu ministério, e eu digo para os pastores aqui, através do ministério do pastor, um pastor nunca vai conseguir ser rico. O pastor nunca vai conseguir ter uma vida nababesca, a menos que seja rico da graça de Deus. Então nós entendemos que esta saída do pastor Léo e a chegada do Vinícius é o mover de Deus para o ministério e a vida desta igreja, da igreja que o pastor Léo está indo. Na quarta-feira eu fui na transmissão Magno, é isso? Transmissão de comando? É, isso aí, né? Na comissão do comando, e o Magno é o comandante hoje do parque, né? Do parque,
E lá eu vi o general, estava lendo na cerimônia, né? Na cerimônia, ele disse que, quem é que assinou lá, Magna? O ministro do Exército? Não, as transferências. Né? Isso. Então, ele assinou um para cá, outro para lá e tal. E nós entendemos que essa movimentação, quando é uma movimentação séria, honesta, é uma movimentação de Deus. É Deus que faz essas transferências, é Deus que faz essas movimentações. Neste próximo mês, eu faço 31 anos pregando neste púlpito. E existem diversas pessoas que estão aqui, o Valnir, o Ildefonso, né, o Lídio, né? E principalmente a minha esposa, que me ouvem há 31 anos. Olha, gente, 31 anos. E no passado não tinha outros pastores. Eu pregava quarta, domingo de manhã, domingo à noite, quando eram aniversários e casamentos, né? E a minha esposa está sempre atenta, sempre me ouvindo. E na hora que eu olhar para o público, que vê, a minha esposa não está aqui, está lá embaixo, que eu olhar que ela não está prestando atenção, eu digo alguma coisa está errada com a mensagem. Todos nós temos erros, porque todos nós erramos, mas nós temos o comprometimento de sermos honestos com aquilo que nós aprendemos com a palavra de Deus e procurar transmitir à igreja aquilo que nós cremos e que está no ensinamento que Cristo deixou e na graça de Deus para nós. A Bíblia fala muito sobre pastores, como é que eles devem agir, como é que eles devem proceder, e também fala do relacionamento da igreja com seu pastor. Por exemplo, Hebreus, capítulo 13, versículo 7, diz assim: lembrai-vos dos vossos pastores, que vos falaram a palavra de Deus, a fé dos quais imitai, atentando para a sua maneira de viver. E o versículo 17 diz assim: obedecei aos vossos pastores, sujeitai-vos a ele, porque eles velam por vossa alma como aqueles que hão de dar conta delas, para que façam com alegria e não gemendo, porque isso vos não seria útil. Eu quero destacar aqui que a palavra de Deus que diz que as ovelhas devem imitar a fé dos pastores. Por isso, os pastores têm que ter fé que devem ser imitadas. O pastor deve cuidar da ovelha, porque ele, diante de Deus, vai prestar conta das ovelhas ao supremo pastor de nossas almas, que é Jesus Cristo. E este apacentar não deve ser com gemidos, mas com alegria, ou seja, aguentando tudo no osso do peito. E vocês sabem que já foi provado, né, estatisticamente, que uma das classes que mais tem problema de pressão e dessas coisas mais são os pastores, porque é complicado. Me recordo que a minha filha, acho que Juliana, fez 15 anos e havia a festa dela de quinta à noite, e morreu um irmão muito querido, que eu amava muito, e eu fui fazer o culto fúnebre dele à tarde, no mesmo dia, e eu chorei com aquela família, e à noite eu tinha que se alegrar com a minha filha, né? Então, haja coração. Vocês podem imaginar como é difícil lidar com pessoas que enfrentam problemas, enfrentam dificuldades, e você tem que aconselhar, tem que orientar, tem que andar, e sem reclamar. Afinal de contas, foi Jesus que nos colocou como pastores de ovelhas. Ele não nos colocou como boiadeiros. Os pastores apacentam as ovelhas. Os boiadeiros tocam as manadas. Hoje, nós estávamos aqui com 3 pastores, vai sair o pastor Léo, né? Mas está entrando o Vinícius, né? Cada um de nós tem uma característica diferente. Cada um de nós, eu sou de um jeito, pastor João é do outro, pastor Léo é de outra forma, e o Vinícius vai ser de outra forma. Isto faz com que as pessoas automaticamente se aproximem mais daquele que tem uma característica que lhe atrai. Isto é muito bom, isto é saudável, porque nós temos essa característica diferente. Só não vale o seguinte: é quando alguém gostar mais de mim, quando eu for visitar você criticar o pastor Léo e o pastor João. Ou quando o pastor Léo for, agora o pastor Vinícius, né, for lhe visitar, você, por gostar mais do Vinícius, criticar a mim ou criticar o pastor João. Vou botar a mão e falar bem baixinho aqui, ó. Isso é diabólico. Sabe?
isto, nós temos um pacto aqui, né? Depois nós não conversamos ainda com o Vinícius, vamos ter uma conversa ainda com ele sobre isso, mas nós temos um pacto, que quando isso acontecer, quando alguém chegar, nós chegarmos numa determinada casa, né? E alguém vier falar para mim, por exemplo, do pastor Vinícius ou do pastor João, né? Eu tenho que usar o procedimento bíblico. Olha, você vai lá e fale com a pessoa. Não é isso que a Bíblia diz? Primeiro resolve o problema com ela. Senão eu vou falar. Porque, meus irmãos, isto aqui não é dupla do Grenal que você torce por um e antagoniza o outro. Eu gostaria de deixar o exemplo de um pastor que foi um exemplo. Agora eu estou colocando aqui para os pastores, né? Que estão aqui, né? Mas aqui temos o pastor Vantuil, está aí pastor Vantuil, vai estar pregando domingo que vem aqui, né? Eu queria deixar, o nome dele é Samuel. O ministério de Samuel durou toda a sua vida, porque ele foi consagrado quando criança. A mãe dele chegou, chorava desesperadamente, até o sacerdote pensou que ela tinha bebido, que ela estava meio bêbada, ela estava lá chorando assim, eu sou estéril, não tenho filho e tal. E Eli disse assim, você vai ficar grávida e você vai ter um filho. E ela ficou grávida, e ela disse, Senhor Deus, se eu tiver um filho, eu vou dedicar a Ti. E ele foi dedicado de forma diferente como foi o Lucas, mas ela disse assim, aqui está meu filho, ele vai ver no templo. Claro que o templo tinha toda uma estrutura, e desde criança, e o seu ministério durou uma vida toda. Assim que ele deixou de mamar, ele foi levado ao templo, e sua mãe entregou lá ao sacerdote. Eli disse, aqui está o meu filho que eu pedi a Deus, por isso estou dedicando ao Senhor, e enquanto ele viver, ele pertencerá a Ti. E Samuel, ainda menino, ele já atendia no templo. E Samuel, já cedo, ele começou a receber revelações de Deus. E ele recebeu revelação de Deus, inclusive para o antigo sacerdote Eli. O que ia acontecer com Eli, o que ia acontecer com a família dele, o que ia acontecer com o povo, né? Samuel, ele coroou reis. Samuel enfrentou nações inimigas. E num determinado momento, Samuel, como pastor, ele convocou todo o povo a uma volta, a uma adoração e um louvor a Deus. 1 Samuel capítulo 7, versículo 3, diz assim, Samuel, pois, falou a toda a casa de Israel, dizendo, se de todo o vosso coração voltais para o Senhor, lançai no meio de vós deuses estranhos, os astarotes, preparai o vosso coração para com o Senhor, servi a Ele só, e Ele vos livrará da mão dos filisteus. Eu acho que se nós tivéssemos que contextualizar esta palavra de Samuel, nós teríamos que dizer, olha, jogue toda a internet pornográfica pela janela, acabe com o adultério da sua vida, não faça falcatrua com os impostos, né? Seria mais ou menos isso. E ele continua, o verso continua dizendo assim, os filhos de Israel, pois, lançaram do meio deles os Balaíns, que eram Deus, né? E as Astarotes, e serviram ao Senhor. Disse mais Samuel, congregai todo o povo de Israel em Mispá, e orarei por vós ao Senhor. E congregaram-se, pois, em Mispá, tiraram água, derramaram perante o Senhor, jejuaram naquele dia, e ali disseram, o povo disse, pecamos contra o Senhor. E Samuel julgava os filhos de Israel em Mispá. Agora, ele então cumpriu o seu ministério. E agora ele faz o seu discurso de despedida. Eu vou fazer o meu discurso de despedida, espero, se eu não morrer repentinamente, né, se der tempo, né? Eu vou fazer o meu discurso de despedida, né? O pastor Léo já fez ontem um breve discurso para os jovens, né? E o Vinícius, quando sair, né, ele vai fazer o discurso de despedida dele. E ele então, eu gostaria de ler para vocês esse discurso de despedida. 1 Samuel capítulo 12. Samuel disse a todo o povo de Israel, atendi tudo que vocês me pediram e estabeleci um rei para vocês. Agora vocês têm um rei que os governará. Quanto a mim, estou velho, de cabelos brancos, os meus filhos estão aqui com vocês. Tenho vivido diante de vocês desde a minha juventude até agora. Aqui estou. Se tomei um boi, um jumento de alguém, se explorei ou oprimi alguém,
ou se das mãos de alguém aceitei suborno, fechando os olhos para a sua culpa, testemunhem contra mim na presença do Senhor e do seu ungido. Se alguma dessas coisas pratiquei, farei a restituição. E responderam, o povo respondeu: tu não nos exploraste nem nos oprimiste, tu não tiraste alguma coisa das mãos de ninguém. Samuel disse: o Senhor é testemunha diante de vocês, como também do seu ungido é hoje testemunha, de que vocês não encontraram culpa alguma em minhas mãos, e disseram, ele é testemunha. E agora então, ele se revela como um pastor que Deus ouve. Ele diz então, versículo 16: agora pois, prepare-se para ver o grande feito que o Senhor vai realizar diante de vocês. Não estamos na época da colheita de trigo? Pedirei ao Senhor que envie trovões e chuva, para que vocês reconheçam que fizeram que o Senhor reprova totalmente, e pediram um rei. Então Samuel clamou ao Senhor, e naquele mesmo dia o Senhor enviou trovões e chuva, e assim todo o povo temeu grandemente ao Senhor. Meus irmãos, nós estamos precisando de pessoas que temam ao Senhor. E todo o povo disse a Samuel: ora ao Senhor teu Deus em favor dos teus servos, para que não morramos, pois a todos os nossos pecados acrescentamos o mal de pedir um rei. Eles, Deus queria que o governo fosse teocrático, e eles queriam um rei. E ele passa então agora a dar os últimos conselhos. Respondeu Samuel: não tenham medo, de fato vocês fizeram esse mal. Contudo, não deixe de seguir ao Senhor, mas sirvam ao Senhor de todo o coração. Não se desviem para seguir ídolos inúteis que nada valem, nem podem livrá-los, pois são inúteis. Por causa do seu grande nome, o Senhor não os rejeitará, pois o Senhor teve prazer em torná-los o seu próprio povo. Longe de mim esteja a pecar contra o Senhor, deixando de orar por vocês. Isso aqui, gente, o pastor, ele tem que orar por suas ovelhas, precisa orar por suas ovelhas, precisa ter uma relação de quem ele está orando, para que coisas possam acontecer. Somente temam ao Senhor e sirvam-no fielmente de todo o coração, e considerem as grandes coisas que ele tem feito por vocês. Todavia, se insistirem em fazer o mal, vocês e o seu rei serão destruídos. Terminar o ministério desta forma é como todos nós deveríamos terminar. Este deve ser o perfil do pastor. Deve ser o perfil do pastor Leonardo, que está indo para outro ministério. Deve ser o perfil para você, Vinícius, que está chegando. Deve ser o perfil para mim. Deve ser o perfil para o pastor João, que ainda está ficando. Igreja, enquanto nós tivermos esse relacionamento de amor um para com os outros, Deus vai estar abençoando essa igreja. Nós não temos a pretensão nenhuma de ter título de apóstolo, de ancião, de patriarca ou de semideus. Nós apenas queremos ser pastores, pastoreando as ovelhas que não são nossas, pastoreando as ovelhas que pertencem a Jesus Cristo, que é o Senhor de cada um de nós, cujo preço que cada um aqui vale é altíssimo, porque cada ovelha foi comprada com o sangue de Jesus Cristo derramado na cruz. E todos nós somos ovelha do seu pasto, que é abundante. Mas o título do sermão, era pastores descolados. Descolados de quê? Descolados de ganância. O pastor não pode ser ganancioso. Descolado de avareza. Descolado de presunção. O pastor não pode ser orgulhoso. De forma nenhuma o pastor pode se aproveitar das outras pessoas. O pastor não pode ser falso. E ele não pode ser amigo dos prazeres que o mundo oferece, que são contra o caráter de Deus. Mas que os pastores sejam colados, apegados às ovelhas que estejam passando por necessidade, sofrendo, aflitas. A palavra de Deus, sendo colados à palavra de Deus e não negociar os valores, qualquer valor em benefício próprio. O pastor tem que ser colado à verdade. O pastor tem que ser colado à humildade. Eu tenho repetido aqui, mostrar
É ser humilde sem mostrar humildade, né? Alguém disse que humildade é como roupa íntima, quando a gente começa a mostrar, começa a ficar indecente. O pastor precisa ser colado à mansidão. O pastor precisa ser colado aos frutos do Espírito. Aí então, nós vamos fazer com que o reino de Deus possa crescer. E segundo aquela música que nós cantamos, que o mundo saiba que Deus nos enviou por causa da nossa união. Eu quero então ler o último texto. Diz o texto assim: assim importa, pastores, que os homens nos considerem como ministros. Algumas versões dizem dispenseiros de Cristo, né? Dispenseiros de Deus, dispenseiros do ministério de Deus, responsáveis, né, pela dispensa de Deus. Homens íntegros, homens idôneos. E assim, os pastores tendo um profundo respeito por suas ovelhas, e as ovelhas amando o seu pastor, Deus vai abençoar esta igreja grandemente, é a igreja que o pastor Léo está indo para administrar, né? Então nós queremos orar nesse momento como igreja, né? Pedindo que Deus possa então abençoar o pastor Léo, está indo com toda a sua família, né? Eu vim do Rio de Janeiro para cá com a minha família também, com os filhos pequenos, mas Deus cuidou de cada um de nós, Deus nos abençoou. E o Vinícius que está chegando, né? Está chegando. Ontem eu estava falando para os jovens que eu estava reparando o pastor Léo já com umas entradas aqui assim, né? E com os cabelos brancos, e o Vinícius chegando com o cabelo pretinho aí, né? Mas uma caminhada pela frente, né? E também nós ainda falamos ontem também que nós conversamos com o Vinícius, assim, Vinícius, olha, o seu projeto nessa igreja por um ano, vai ser amar as pessoas e fazer com que as pessoas te amem. Só depois disso você pode tentar fazer alguma coisa, né? E para que eles possam ser amados, vocês precisam conhecê-lo, eles precisam conhecer vocês. Então convidem para ir na casa de vocês almoçar, comer churrasco, etc, né? Aí vai, né? Vão ser bem conhecidos. Mas nós queríamos pedir então para lugar o pastor Léo e Melissa que venham até aqui à frente, por favor. Aqui à frente. Vou pedir os familiares também, nós pedimos todos os familiares do pastor Léo e da Melissa para vir aqui, é um grupo também grande, né? Mas os familiares do pastor Léo e da Melissa estão aí, por favor, fiquem de pé. Sei que não está Alexandre. Só a mãe dele está aí, Marília, né, Marília? Ok. Vai ficar sem um filho por um tempo, né, Marília? Mas é oportunidade para conhecer uma nova cidade, né? Muito bem. Vinícius e Josi, por favor, venham até aqui. Queria pedir que os familiares do Vinícius e da Josi viessem também aqui à frente, por favor. Rapidinho. Estão aí, né? Muito bem. Meus pais não estão aí, Josi? Josi, teus pais estão aí. Tá. Muito bem. Então nós queremos orar. Vou pedir o pastor Vantuílio que venha até aqui à frente, pastor João, por favor, né? E nós vamos orar por essas vidas, né? Abençoando o pastor Léo nesta outra jornada e pedindo que Deus possa abençoar a vida do Vinícius. O Vinícius vai estar liderando jovens aqui na igreja, né? Nós vamos então orar. Vou pedir à igreja que fique de pé, por gentileza. Queria você... Vamos orar então? Nosso Deus, nós queremos nos prostrar diante do Senhor e agradecer, ó Pai, pelos pastores que Tu tens nos dado, homens que têm se dedicado, Senhor, à Tua palavra e também a apacentar ovelhas, Pai. Muito obrigado por isso. Muito obrigado, Senhor, pela vida do pastor Léo e da Melissa, Senhor, que estiveram durante um tempo longo aqui conosco, Pai, abençoando a igreja, cuidando de pessoas, aconselhando, liderando e direcionando pessoas. Nós Te louvamos e pedimos que a história deles seja maravilhosa lá em Birigui, Senhor, que o Teu Espírito Santo possa usá-los de uma forma muito poderosa e especial naquela cidade. Também, Pai, nós queremos Te agradecer pela vida do Vinícius e da Josi,
Muito obrigado, Senhor, pela vida deles. Obrigado por esse presente que a igreja está recebendo. E eu peço que Tu dê a eles, Pai, muita sabedoria, muita unção, muita graça, muito amor, muita força, Senhor, a cada dia para cuidar do Teu rebanho e também daqueles que serão no futuro o Teu rebanho. Deus, eu peço por essa igreja, que nós como pastores, Pai, possamos amar a igreja e também a igreja nos amar, e assim, Pai, nos respeitarmos e andarmos em unidade, Senhor, com o nosso sumo pastor que é Cristo, Pai, e sermos uma igreja vibrante, feliz, uma igreja cheia da graça de Deus, uma igreja que impacta a vida de pessoas. Pai, nós nos prostramos diante do Senhor, sabendo que somos fracos e necessitados e precisamos da Tua graça e do Teu poder. Nós oramos e Te louvamos, Pai, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Eu não vou dar microfone para pastor, que sabe que o pastor gosta de microfone, né? Desejo para vocês uma semana especial, que Deus possa renovar as forças de vocês, confiem nele, percebam, assim, vem Lúcia, percebam assim o que Deus vai fazer essa semana com vocês, né? Deus, Ele surpreende, até nas coisas pequenas e simples, Deus está agindo. Desculpe, Lúcia. Só um minutinho mais, meus irmãos. Boa noite, igreja. Nós, como MCA, Mulheres Cristãs em Ação, queremos nos despedir desse casal tão amado. Em janeiro de 2008, começava um ministério abençoado nessa igreja, um ministério abençoador. E hoje, tantas cestas tu entregou, né, Melissa, para os bebês? Tantas historinhas bíblicas contadas no Minicri. Pastor Léo, tantos sermões pregados, inspirados por Deus. Tantos conselhos dados aos nossos filhos. Tantas lágrimas que eu derramei nesse ombro. Mas Deus tem preparado um amanhã para vocês. E eu só digo que lancem-se, como diz a música, lancem-se nos braços dele, que ele é fiel. Até aqui o Senhor os guardou. E Ele é fiel para continuar abençoando esse ministério, essa nova jornada na vida de vocês. Eu só digo, finalmente, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Deus os abençoe. Agradecemos as pessoas que nos visitam. Se você quiser conversar um pouquinho mais, ali na saída, à sua esquerda. Vai quebrar o protocolo. Tá? Não passa 3 minutos. Você pode sentar. Eu gostaria de dar uma palavra de gratidão à igreja. Primeiro pelo amor. Quero agradecer o tanto que a igreja nos amou nossos filhos, nos recebeu com carinho, nos recebeu de volta, porque nós crescemos aqui, soube nos entender nos momentos em que nós falhamos, soube nos respeitar. Nós realmente nos sentimos privilegiados pelo tempo que tivemos aqui. Foi realmente um presente de Deus. Eu dizia que eu jamais imaginava pastorear aqui em Santa Maria, e Deus nos presenteou. Quando viemos para cá, eu imaginava que aqui eu ia terminar os meus dias. Deus então resolveu nos levar para outro lugar. Estamos indo na certeza de estar no centro da vontade de Deus. Então eu quero agradecer mesmo a igreja, agradecer aos pastores, porque mais do que pastores e colegas de trabalho, vamos dizer assim, nós somos amigos. Na pessoa de cada um de vocês, eu lembro das esposas também que nos acolheram, nos respeitaram, amaram.
auxiliaram. Eu quero agradecer a todas as pessoas que nesse período foram voluntários no nosso ministério, tanto com jovens quanto com as crianças, pessoas que nos apoiaram. Se nós hoje podemos olhar para trás e ver alguma coisa que tenha sido feita no ministério, é porque nós tivemos pessoas ao nosso lado que estiveram dispostas a servir a Cristo e nos auxiliaram no ministério. Então, muito obrigado. Quero agradecer aquelas pessoas que oraram por nós, oraram pela nossa família. Queria citar 2 pessoas, e por essas 2 represento todos aqueles que oraram. Queria citar a irmã Naides, que toda segunda-feira à noite, nas reuniões de oração aqui, orava por nós, ora pelos pastores. Mas quando eu tinha 15 anos, eu compartilhei com ela que eu imaginava que seria pastor. E desde então ela ora por mim. Então quero agradecer a irmã Naides, eu acho que ela não está presente. A irmã Maria Santos também, com a reunião de oração na terça-feira de manhã, também orando por nós. Quero agradecer por isso. E também aquelas pessoas que foram íntimos, que foram amigos próximos, como o pastor disse, com algumas pessoas a gente se identifica mais. Então aqueles que me permitiram ser gente, me permitiram chorar, me permitiram reclamar quando eu queria reclamar, me ouviram, me abraçaram, respeitaram a gente, minha esposa, o pessoal do GP que tem acolhido muito a minha esposa e com certeza vai deixar saudade. Muito obrigado, gente. Eu louvo a Deus pela vida de cada um de vocês. Obrigado. Vou pedir só ao pastor Léo e a Melissa que saiam. O Vinícius, cadê o Vinícius? Tá, vocês aguardem na porta. Com certeza algumas pessoas estarão vendo, né, pela última vez, nesse período, o pastor Léo. Então você quer dar um abraço e dizer, né, uma boa viagem. Bem-vindo então também ao pastor Vinícius e à Josi. Boa noite, Deus abençoe, uma semana maravilhosa. Não esqueçam de orar e de pedir a Deus que oriente sua vida.